Alegria, alegria, alegria e mais uma oportunidade da gente poder conversar um pouquinho sobre os desafios da nossa vida e as questões que nos encantam pela caminhada da existência. E por isso eu convido você que está chegando aqui nessas redes sociais para que você possa já estar junto comigo para que a gente converse hoje com alguém bem especial de maneira online, nesse nosso programa gravado, nesse programa que a gente faz com todo carinho para que a gente possa levar para mais pessoas um olhar ampliado. Eu sou Celiano Silvério, responsável por atendimentos terapêuticos e ajudo pessoas e profissionais que de fato querem, de alguma maneira, superar um obstáculo e obter algum tipo de resultado na sua vida. Hoje, para você, quais são os seus desafios? É este o meu convite para que a gente possa conversar aqui no meu programa Olhar Ampliado, que tem como objetivo levar uma expansão de consciência, ampliar nosso olhar, nossa capacidade de ver as mesmas realidades de forma diferente. Portanto, aqui no programa Olhar Ampliado, que estamos no segundo ano dessa edição, de levar para a comunidade local, regional, para onde a internet puder nos levar, mais informações. Como que a gente pode se relacionar na nossa vida de um ponto de vista que realmente a gente possa se sentir cada vez mais seguro, se sentir mais leve, com harmonia naquilo que nós fazemos. Porque, afinal de contas, cada um de nós tem a sua missão na vida, cada um de nós cumpre um papel fundamental dentro dessa engrenagem chamada sociedade. E você, qual é a sua função, qual é a sua missão? Portanto, o Olhar Ampliado, este meu programa, essa minha oportunidade de bate-papo e conversas com personalidades, com pessoas que também têm um olhar ampliado, que promove na sua vida diária a sua maneira de ser e de viver inspirado por uma missão. Eu trago para conversar com a gente hoje aqui Franciele Coura, ela que é do Plantão da Saúde, desenvolveu um projeto muito legal e eu quero que ela possa conversar com a gente um pouquinho aqui neste nosso programa chamado Olhar Ampliado. E aqui também quero pedir para você que está me acompanhando que você possa deixar a sua curtida, o seu comentário e compartilhar essa nossa conversa, esse nosso bate-papo para que mais pessoas possam se achegar a esse conteúdo e assim se sentir inspirados a transformar a sua vida, a modificar a sua forma de viver, se assim acharem que devem, que podem, se é o momento. O nosso papel aqui é promover uma expansão de consciência de alguma maneira, pequena, média ou grande, dependendo como você se sentir, como você estiver disponível. O objetivo aqui é motivar você a sair do seu lugar de paralisação, de procrastinação, de que você não é capaz, para pôr você de algum jeito em movimento, em busca daquilo, da sua melhor versão, daquilo que você sonha alcançar. É um lugar de muita expectativa, mas também de entrega para que você possa se sentir mais harmônico consigo através da conversa que eu estabeleço com os meus convidados aqui. E assim, hoje, para que a gente possa iniciar a nossa conversa aqui, eu trouxe a Franciele Coura, que já está junto comigo aqui para que a gente possa dialogar um pouquinho e eu gostaria de apresentar ela para mais pessoas que pudessem conhecer. Então, seja bem-vinda, Franciele, a esse nosso momento aqui no meu programa Olhar Ampliado. É uma alegria poder te receber. Leandro, gratidão mesmo. Eu costumo dizer que a gente tem na vida vários trabalhos e uma missão. E o Plantão da Saúde, que a gente vai falar daqui a pouquinho, para mim é uma missão. Então, falar dele é uma alegria. Esse espaço é muito importante. Parabéns pelo seu trabalho, eu acompanho, acho maravilhoso. E eu acho que é isso, né? A gente costuma dizer assim que não há pessoas a gente consegue mudar. É a pessoa que está do nosso lado, se ela consegue enxergar um sentido na vida e foi através de alguma palavra nossa, isso já vale tudo que a gente faz, né? Bom, então, quem é Franciele Coura? Você me perguntou, né? Franciele Coura, filha de Silvânia e Valdir, de Delfim Moreira. Eu nasci aqui em Itajubá, morei 24 anos em Delfim, retornei para Itajubá e já vai fazer 11 que eu tô aqui. Não preciso fazer essas contas não, mas 11 anos que eu tô de volta em Itajubá. Tenho 2 filhos, o Eduardo e a Milena, que são o norte da minha vida.
e sou funcionária pública. Eu adoro trabalhar como funcionária pública também, que é paralelo ao projeto Plantão da Saúde, né? Gosto de atender as pessoas. Eu acho que a gente aprende muito quando a gente convive com pessoas, quando a gente atende pessoas. Costumo dizer que às vezes as pessoas chegam com problemas na gente, e no final a gente acaba resolvendo um nosso que estava guardado, né? Diante de ouvir aquela situação. Então, assim, nesses 8 anos de prefeitura, eu mais aprendi do que de fato ajudei as pessoas, acredito. É, bom, E isso, Franciele, é muito inspirador por uma seguinte questão. Aqui, o tema da nossa conversa hoje, para você que está chegando para conversar comigo e junto com a Franciele aqui, que é de Delfim Moreira, trabalha em Itajubá, tem uma missão, desenvolve um projeto, tudo isso nós estamos aqui conversando. Mas assim, o tema da nossa conversa aqui hoje, para você que está me acompanhando, é o que a minha cardiopatia me inspirou. É algo bem profundo, mas também de grande significado, porque a Franciele ela desenvolve uma missão de acordo com uma situação de saúde que ela vive. E Franciele, fala para mim um pouquinho sobre esse nosso tema inicial, como é que você vê essa perspectiva, por gentileza? bom, então, desde criança eu tinha desmaios, eu tinha muita taquicardia, e aí isso tudo sempre foi visto como é ansiosa ou tá gestante, alguma coisa do tipo. E em 2014 eu fui trabalhar numa unidade de saúde com uma médica e ela tinha uma experiência muito grande, estava vindo dos Estados Unidos, então a medicina lá no momento estava mais avançada. E ela simplesmente olhou para mim e falou assim: você tem uma respiração diferente e um dia você vai ter que usar um marca-passo. E tipo, opa, peraí, eu nunca fiz nada, nunca fiz nenhum exame do coração, não sei, né, e tal, mas vamos mexer nisso para ver o que que ela tá falando. E aí fiz um eletro na época, que de cara já acusou uma arritmia cardíaca, chamada Wolff-Parkinson-White, que, resumindo numa linguagem popular, é uma via anômala dentro do coração que faz com que os impulsos elétricos eles gerem de uma maneira errada do que seria o padrão. Ou seja, atualmente a Sociedade Brasileira de Arritmia Cardíaca ela prega como de 50 a 100 batimentos por minuto, normal. O meu coração ele bate de 40 a 240. Então, assim, ou muito baixo ou muito elevado. E aí, imediatamente fui para São Paulo, tive o prazer de conhecer o Dr. Dalmo Moreira e Dr. Bruno Valdigem, né, do Instituto Dante Pazanese, onde eu faço tratamento até hoje. E de cara, assim, gente, não sigam muito o meu exemplo nessa fala, mas eu sou meia anti-remédio. Eu não gosto muito de tomar remédio, eu sou muito resistente para isso. Então, quando ele falou para mim, Fran, vamos tentar um processo mais invasivo, né, que é uma ablação, seria uma introdução de um catéter dentro do coração, onde ele cauteriza essa via. E de cara, vamos. Aí eu lembro que ele até assustou, porque ele falou assim, nossa, mas meus pacientes preferem remédio e você já quer ir para o processo cirúrgico? Eu falei, quero. E aí a gente tentou, nesse mesmo ano, foi em junho de 2014. Foi onde começou minha missão, depois de ser mãe, claro. Minha primeira missão, eu falo que nesse mundo é ser mãe, mas onde começou a missão com o Plantão da Saúde. Durou 3 horas esse procedimento em São Paulo, em 2014. E eu vou contar uma coisa aqui que eu não costumo contar muito, porque acaba entrando num campo espiritual. E eu, assim, respeito todas as religiões. Eu sei que algumas não acreditam muito nisso. Então eu evito ao máximo de contar, mas falar para vocês um pouquinho. Eu entrei para cirurgia às 8 horas da manhã, né? E aí eles sedam você e tudo mais, mas eu ainda fiquei um pouco acordada. Eu tive uma experiência incrível. Eu senti Deus e Nossa Senhora me segurando as mãos e falava assim, volta que você vai ajudar muita gente. E quando eu acordei, fui pro quarto, descobri que não deu certo, porque a minha via anômala, ela tá num local que é colado no eixo principal, que ele não poderia nem pensar em cauterizar, porque meu coração ia parar naquela hora. Então ele recuou com tudo e não fez o procedimento.
E eu voltei com essa frase na cabeça. Eu falei, meu Deus, que é isso? Como assim, né? Tipo, nessa época eu trabalhava na saúde, na liberação de consultas e exames via SUS, e nem passava pela minha cabeça participar de programa de rádio, nem nada disso. Eu conheci uma pessoa que, para mim, ocupou um papel de pai, que é uma pessoa que ainda está doendo muito, porque hoje ele está no mundo espiritual, que é o seu Sebastião Rieira. Ele simplesmente, não sei nem te falar como, Celiandro, mas como as pessoas chegam na nossa vida por alguma coisa daquele lá de cima. E ele chegou e falou para mim assim, Franciele, ele, né, é dono de uma emissora de rádio em Itajubá, e não sabe que tem o problema cardíaco. Então, se você quiser ir expor mais um pouquinho, quem sabe a gente possa ajudar outras pessoas. Porque, por exemplo, Celiandro, eu evito muito cafeína, eu não posso fazer atividade física de competição. Tudo isso poderia levar até mesmo a óbito. Uma pessoa que entra numa crise de taquicardia e está ali no meio de um campo de futebol, alguma coisa assim, a gente vê que muitos jogadores, né, morrem em campo mesmo, porque é perigoso. E eu falei, tá bom, tô morrendo de vergonha, mas eu vou. E fui. E na época, e aí dei a entrevista, e eu lembro que nesse dia, assim, estourou a audiência da rádio. Eu falei, gente, mas como assim? Eu, né, nunca fui na rádio, a gente só foi falar da doença. E no outro dia, na Secretaria de Saúde, chegava gente em mim e falava assim, poxa, que bacana que você falou isso, eu me identifiquei, eu vou procurar um médico, não sei o quê. Falei, nossa, mas eu acho que é pra gente continuar falando disso, né? Eu acredito que a gente vem com um propósito na vida, a gente tem que fazer de tudo que aparentemente é ruim, alguma coisa boa. E eu comecei a ir para essa emissora de rádio uma vez por semana. E assim, apareceu, hoje a gente está com uma equipe de 100 profissionais da saúde atuando nisso. Mas foi aparecendo, eu lembro que primeiro vinha um médico de Campinas e ele não cobrava nada, ele vinha simplesmente para gravar o programa comigo em Itajubá, Dr. Caio Pires. Coincidentemente, o Dr. Caio, ele tem, né, graças a Deus ele está vivo, mas ele tem um tumor atrás do coração, onde não pode fazer cirurgia, ele tem uma história de vida incrível. E aí toda semana a gente abordava um tema da saúde. E sempre focando assim, batendo de frente com a mídia negativa, porque hoje é muito fácil a gente ver pessoas falando coisas negativas na TV, no rádio, né? E a gente queria fazer o oposto. E aí a gente falou assim, eu acho que vamos começar a chamar mais pessoas, né? E começaram a aparecer pessoas, sabe? Hoje eu falei, gente, mas como assim que eu conheci essa pessoa, né? Foi por Deus. E hoje a gente criou uma equipe de mais de 100 profissionais da saúde. O nosso objetivo é levar a boa informação às pessoas e, de alguma maneira, colaborar com uma qualidade de vida melhor. Então, depois disso, eu fiquei 3 anos na rádio, com o programa Plantão da Saúde, que foi o Dr. Caio Pires que deu esse nome. E essa era o objetivo. E quando o seu Sebastião me falou assim, Fran, você não acha que está na hora de expandir isso? Por que você não vai em campo fazer os eventos? Eu falei, será? E aí, assim, nisso eu conheci a Sociedade Brasileira de Arritmia Cardíaca, a Érica Baruco, de São Paulo. E ela me convidou para coordenar a campanha Coração na Batida Certa no sul de Minas. Essa campanha é uma campanha nacional, muito válida. Ela acontece todo dia 12 de novembro no Brasil inteiro. Então, o objetivo é alertar sobre a arritmia cardíaca e prevenção da morte súbita. E eu aceitei o desafio. Eu gosto muito, sabe, Celiandro? Eu acho que a vida é maior que tudo, a vida é todos os dias. Então, a gente não tem que ter medo de fazer as coisas. Se Deus colocou alguma coisa no nosso caminho, é porque a gente é capaz de fazer. E aí, de cara, eu sempre aceito, né? Posso, às vezes, depois não dou conta, mas aceito. E assim, é uma equipe muito grande. Até o último evento que a gente fez antes da pandemia foi na cidade de Marmelópolis. Foi muito interessante. A gente conseguiu triar 400 pacientes fazendo eletro e o cardio avaliando em tempo real ali. Em um dia, a gente atendeu 400 pacientes cardiopatas. Foi muito interessante. E a gente já fez esse evento em Delfim Moreira,
inclusive quando você estava como vice-prefeito, né? Agradeço muito. A gente teve uma abertura da cidade muito grande, um apoio muito grande em Itajubá, em Venceslau Braz, e a ideia é levar esse evento para mais cidades. Para mim foi muito gratificante, porque assim, quando a gente descobre o problema cardíaco, a sensação que a gente tem é que a gente vai morrer. Então, assim, você tem aquele problema ali e você ainda tem que driblar a ansiedade, porque você pensa, ou pelo menos eu pensava o tempo todo, puxa, o coração vai parar, eu vou morrer, vou deixar meus filhos. Era o maior medo, sabe? E aí depois eu falei, não, mas espera aí, não é desse jeito. Se eu viver todos os dias com esse medo, eu vou estar deixando minha vida de lado também. Então, a mesma coisa eu falo agora com a Covid. Eu conheço pessoas que desde que começou a pandemia, as pessoas estão trancadas, literalmente dentro de casa, sem mesmo conversar com outras pessoas, né, pelos meios, seja um celular, e a pessoa tá ali focada no jornal que só fala de morte, e eu falo assim, nossa, tá mais de um ano vivendo, mas morrendo de medo ali dentro. Então, eu acho que a gente não deve ser assim, não. E esse é o desafio, né, Franciele, né? Diante dessa história que você conta, ao descobrir a sua cardiopatia e também dali, da sua dor, emana a sua missão. Esta frase, né, é muito poderosa, mas ao mesmo tempo também resgata tudo isso que nós estamos falando aqui, né? Você, ao descobrir que realmente tinha um problema de coração, passou a se dedicar mais a levar para outras pessoas informações, eventos e tudo aquilo que pode beneficiar de forma direta e indiretamente as pessoas através do plantão da saúde, junto ao médico Caio Pires e tantos outros colaboradores que estão aí proporcionando que mais pessoas possam se achegar a isso. Agora, gostaria de que você pudesse falar para todas as pessoas que estão nos acompanhando aqui, quais são os aprendizados que a Franciele tem tirado da sua cardiopatia? Bom, muitos, porque do mesmo jeito que eu digo que eu quero levar informações às pessoas para ajudar elas, muitas pessoas também me ajudaram, né? Promotor Elcio Errara, um beijo para ele. Ele foi uma pessoa assim que a gente estava até conversando um pouco fora do ar, você também é bem grato a ele, né? É uma pessoa que traz uma luz muito grande e foi uma das pessoas que segurou a barra quando eu tava chorando, achando que ia morrer. Então, assim, essa conexão entre pessoas é muito bom. O desafio do coração, Celiandra, eu digo que é todo dia. Eu vou entrar numa questão agora, recente. Eu tive Covid em fevereiro. Começo de fevereiro, eu peguei Covid. Mesmo com todos os cuidados, home office, né? Acabou que eu e meu filho foi infectado. Durante os dias da Covid, a gente teve muito pouco sintoma. Muito pouco. Quase que nada. Só que assim, no primeiro dia de Covid, eu já comecei a tomar várias medicações e medicamentos para o coração. Principalmente um para evitar trombose. Então, assim, e esses medicamentos para o coração eu estendi o uso depois, né? Gente, tudo orientado pelo cardio. Então, assim, é muito importante a gente não fazer a automedicação, a gente não falar, puxa, o outro tomou, deu certo, eu vou tomar também, isso é muito perigoso. E aí passou, e eu falei, nossa, graças a Deus, passou Covid, né? Tá tudo certo agora e tal, mas não. Um mês depois, um mês e meio, eu deitada em casa, sem fazer esforço nenhum, entrei numa crise de taquicardia. E aí, como a gente agora tem o oxímetro em casa, né, eu acho que é importante, eu fui olhar meu coração batendo 240. E eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Liguei pro cardio, a orientação que eu tive era de correr pro pronto-socorro para eles reverter, porque geralmente é com medicamento na veia que reverte, né? E aí fui ficando em casa. Falei, não, eu preciso. Uma coisa, Celiandro, que assim, ajuda muito o cardiopata é manter a tranquilidade e focar na respiração certa. Então a gente tem mania de quando a gente está no meio de uma crise, a gente começa a respirar rápido, né? Isso involuntário até. A gente vai tendo ansiedade, a respiração muda muito e isso eleva mais ainda os batimentos cardíacos. Então, assim, focar na respiração, não sou especialista nisso,
Mas assim, eu sei que você desenvolve um trabalho terapêutico muito legal. Então, para quem está assistindo, eu acredito que procurar você depois e saber mais a fundo sobre os trabalhos terapêuticos, eles são tão importantes quanto os medicamentos de farmácia. E aí, 5 minutos depois, a crise passou, eu em casa. Mas aí no dia seguinte já fui para São Paulo, né? A gente entrou com outro medicamento. Voltei para Minas, o que que acontece? Tomo o medicamento, regulo o batimento, minha pressão cai para 7/4. Falei, meu Deus, o que que vai acontecer comigo? E aí, não, tira esse medicamento, coloca outro. Nisso, assim, eu tô entrando no quarto medicamento, né, por enquanto, porque eu tô com cirurgia marcada pra semana que vem. A gente vai tentar cauterizar essa via de novo por um outro lado do coração. Então, eu espero muito que dessa vez dê certo. Se não der, que venha outra missão aí espiritual para eu enfrentar. Mas, assim, manter a tranquilidade foi uma das coisas que eu aprendi muito, sabe? E hoje eu vivo um dia de cada vez. Eu não fico pensando, será que eu vou morrer amanhã? Será que vai acontecer? Eu prefiro viver ao máximo possível o hoje. A gente está vivendo dentro de um tempo muito pesado, muito carregado, né? Muita gente, eu perdi pessoas muito próximas. A gente está vendo muita gente fazer a passagem para o mundo espiritual. Eu acredito que depois dessa vida tem uma coisa muito linda, né? Tenha outras missões. Respeito quem não acredita nisso, mas a gente está vendo muita gente fazer a passagem e ninguém está preparado para a morte. A gente pode até falar que sim, mas ninguém está. Justamente. Essa é um grande dilema na nossa vida, né? Você que está me assistindo aqui por essas redes sociais e conhecendo um pouco mais da história da Franciele Cora, quero pedir para você a gentileza e o carinho. Curte, comente, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ter acesso a essas palavras que enchem a gente de motivação para continuar vivendo com energia e sabedoria. Porque não é fácil você enfrentar uma doença silenciosa todos os dias junto contigo. E assim, a gente perceber também os elementos que ela traz, como aprendizado, como missão de vida, como crescimento pessoal e também profissional diante da sua doença, daquilo que, de alguma maneira, a vida trouxe para ela. E de maneira muito alegre, muito leve, ela tem compartilhado com a gente aqui. E portanto, Franciele, entrando nesses quesitos que você falou, que eu acho muito importante, de ansiedade, você falou de enfrentar as questões, mesmo tendo medo. Diante do medo, acontece 3 reações com a gente. Ou a gente foge, ou a gente enfrenta ou luta, ou a gente congela. E aí você fala de enfrentar. Muito bonita a sua perspectiva, porque é muito fácil a gente falar quando a gente está em plena saúde, né, em pleno vigor físico, sem ter diante dos nossos olhos um problema real. E aí você, diante da sua doença, daquilo que a vida lhe trouxe de alguma maneira, diante dessa cardiopatia, você conhece esperança. Me fala um pouquinho sobre essa questão de vencer o medo e a ansiedade que você falou, que trabalhar a respiração para controlar a ansiedade, isso também tem um efeito direto com o coração. Ansiedade e problemas do coração, qual a sua relação? Então, eu tenho uma mãe que é uma pessoa assim, fora do normal quando se diz de pessoa positiva. A minha mãe, ela costuma dizer que tudo vem sob o olhar de Deus, né? E nada está fora dele. Então, assim, por que temer? Que é pra gente enfrentar a gente, não tem como transferir uma doença, não tem como vender uma doença. O dinheiro, muitas vezes, ele ajuda, né? Mas ele não cura uma doença. Então, assim, se vem um desafio pra gente, minha mãe, desde pequena, eu me inspiro muito nela. Ela sempre enfrenta de cara o que está acontecendo, né? O que é para mim é para mim. Não adianta eu falar assim, Leandro, eu vou te pagar tanto para você pegar e passar por isso. Não é assim. Então, assim, eu acredito que eu carregue muito isso dela, essa força, sabe? Essa determinação. Eu acredito que vem muito da dona Silvânia. Então, um beijo para ela, que eu tenho certeza que vai assistir depois. E assim, meus filhos são uma inspiração muito grande.
E eu sei que você também, eu acho que você é pai, não sei se você é pai, se tem sobrinho, né? Se, enfim, uma criança na família. E quando a gente se entrega, quando a gente. Porque muitas vezes eu passei por dias de vontade de ficar deitado o dia todo. E aí, sem saber se a taquicardia estava desenvolvendo ansiedade ou se era ansiedade desenvolvendo a taquicardia. Então, assim, e aí eu olhava para as crianças tristinhas, quietinhas, eu falei, não, peraí, se Deus me colocou para ser mãe, é para puxar a vida dessas crianças para frente e fazer eles felizes, né? Então, eu não posso me deixar, me dar o prazer, o luxo de ser, tipo, acometida por uma depressão e deixar a vida de dois seres tão incríveis que Deus me colocou do lado, porque eu costumo falar que meus filhos são dois anjos, né? Eduardo tem 15 anos, a Milena 10, e são assim, eu sempre desejei muito ser mãe. Então a gente mora sozinho, né? Eu crio os dois sozinha, entre aspas, tem muita gente ao redor, o pai tá próximo, mas moramos só nós três. Então dentro da nossa casa é a gente. Eu falei, não, eu não posso trazer um clima triste para dentro de casa com essas bênçãos que eu tenho aqui. E aí foi assim que eu fui driblando a ansiedade em si. É, e aliado a isso, eu mudei muito, principalmente a minha alimentação, Celiandro. Eu era uma pessoa que eu me alimentava muito mal. Muito. Tipo, era bobeira o dia todo. E aí, eu até comentei com o médico agora, recentemente eu perdi 7 quilos. Emagreci, né, gente? Se perder, a gente acha, eu não quero achar, não. E aí ele falou assim, coração agradece, Franciele. Eu falei, coração e a vida. Porque assim, que eu fiz? Eu passei a alimentar de forma saudável. E quando eu falo alimentar de forma saudável, muita gente questiona, nossa, mas eu não tenho dinheiro e tal. Gente, mas é muito mais barato. Para quem tem, uma das coisas que o Plantão da Saúde já desenvolveu também, Celiandro, foi várias palestras nas escolas orientando a boa alimentação. Teve uma época aqui em Itajubá que a gente tinha um índice de muitas crianças na porta de pronto-socorro. Muita. E aí a gente foi investigar com os médicos. Na época era o coordenador do Cismas, era nosso amigo, nosso parceiro no plantão da saúde também. Cismas é que coordena exames, enfim, várias questões, inclusive a água aqui da região. E aí a gente pegou e foi verificar a fundo, essas crianças estavam tendo viroses por uma alimentação inadequada, né, por uma água suja e, assim, orientando a limpeza de uma caixa d'água na casa dessas pessoas, a gente conseguiu reduzir o número de pacientes na pediatria do hospital. Isso foi muito interessante, marcou muito. E a gente orientou que quem tem terreno em casa, que faça a sua horta ali, né? Que plante o seu alface, as suas coisinhas, e com isso uma alimentação barata e muito mais saudável. Isso na época, uns 2 anos atrás, eu lembro que começou a gerar até renda, porque o filho ficou tão entusiasmado na escola que o pai e a mãe abraçou a ideia, criou essa horta, né? Começou a vender os produtos e assim, foi muito bacana ver isso também. Então eu mudei muito. Eu tirei cafeína totalmente da minha dieta, porque cafeína desenvolve muita taquicardia. Então, assim, café preto, chocolate, refrigerante, era uma coisa que fazia muito mal. E fica muito mais barato alimentar, assim, sabe? Eu tenho preguiça de cozinhar, gente. Eu não gosto de cozinha. Confesso que eu não gosto. Então, assim, eu não tinha problema em tomar um suco natural, mas eu tinha preguiça de fazer. E aí eu falei, não, peraí, é minha saúde que tá em jogo, então vamos fazer. E assim, as coisas foram mudando naturalmente. Eu percebi nitidamente a melhora no problema cardíaco, né? Pelo menos as crises reduziam muito quando eu focava numa alimentação saudável. E fui por essa linha, porque como eu disse, eu não gosto de remédio. Então, assim, no lugar do remédio, tem até um médico que falava muito assim, faça do teu alimento o teu remédio. E isso deu muito certo. Olha, muito legal isso, viu, Franciele, que você está falando. Faça da sua alimentação o seu remédio. Né? Faça da sua dor a sua missão. De fato, na caminhada da nossa vida, você que está me assistindo, todos nós, eu, a Franciele, as pessoas que
Todo mundo tem a sua dor, mas tem aqueles que escolhem ficar em casa com essa dor guardada para si e se corroendo. Essa dor, essa ferida que você tem, muitas vezes aqui dentro é como uma ferrugem que vai te corroendo de dentro para fora. Ou você pode, de fato, enfrentar essa situação, por mais difícil que ela seja, e assim você também ampliar o seu olhar, ver a vida por uma outra perspectiva. E é interessante que a Franciele fala, porque quando você tem uma doença, quando você tem uma dificuldade, quando você tem um sintoma em você que você precisa olhar, ela desenvolveu várias habilidades emocionais para lidar com medo, com ansiedade, habilidade física, incluindo a alimentação, começou a prestar atenção mais na água que bebe. Olha, é todo um panorama de vida que é mudado. É a saúde integral na prática de uma pessoa que tem um problema cardíaco. E nós, muitas vezes que não temos um problema cardíaco, agora ainda, porque o Brasil, a Franciele daqui a pouco pode falar um pouco mais para a gente dessa questão, nós temos um grande índice de morte por pessoas por problemas do coração ou problemas cardiovasculares derivados às questões circulatórias. Então, mas nós podemos ter um outro tipo de problema, talvez algo simples, o sedentarismo, que pode levar a um problema do coração. Nós podemos ter uma angústia profissional de estar insatisfeito no ambiente de trabalho, mesmo fazendo aquilo que amam. A gente pode ter realmente outras questões que podem levar a gente a um problema cardíaco ou outras dificuldades, mas também há uma oportunidade de prevenção e promoção da saúde na medida que a gente cuida da nossa saúde física, do nosso emocional, da nossa alimentação, do nosso estilo de vida. Essa qualidade de vida que a Franciele tem desenvolvido, eu acredito bem que é um dos aprendizados que essa cardiopatia trouxe para ela. E você que está nos acompanhando aqui, né, nessa situação que a Franciele fala desse projeto Plantão da Saúde, eu quero só puxar um gancho aqui, Franciele, para que você possa falar para nós um pouquinho as pessoas que têm interesse em conhecer mais o Plantão da Saúde. Como que essas pessoas também podem levar para o seu município, para o seu bairro, para a sua comunidade, o Plantão da Saúde. Mas estamos em pandemia. Como o Plantão da Saúde também tem atuado? Ou seja, duas perguntas simples e básicas para as pessoas poderem entender claramente. O Plantão da Saúde está ativo e como ele está funcionando, e quem quer conhecer mais, aonde ele pode encontrar mais informações. Bom, primeiro você tocou num ponto aí, Celiandro, muito importante, a questão do emocional. Hoje a gente tem comprovado a síndrome do coração partido, que é uma síndrome, né, que gera problemas físicos, problemas do coração reais, desenvolvido por uma questão emocional. Até depois eu sei que você leva pessoas incríveis no seu programa, eu vou deixar um contato de uma psicóloga que desenvolveu uma tese sobre isso, muito interessante, e é bem bacana essa questão, a síndrome do coração partido. E assim, antes de concluir sobre o Plantão da Saúde, eu queria falar que uma coisa muito importante é a gente sair do papel de vítima. Porque muitas vezes a gente entra num papel de vítima, por que essa doença comigo? Mas Deus, por que você fez isso? Né? Eu tenho uma vida bacana, eu não poderia seguir com isso, toda hora tendo crise e não sei o quê. E assim, quando a gente sai do papel de vítima, a gente consegue olhar para o problema e resolver. Porque senão sempre a culpa vai ser do outro, né? Sempre vai ter a gente ali de coitadinho, com alguém apoiando. E não, a gente precisa levantar e cuidar da gente mesmo. Deus deu uma vida para cada um, né? Para isso. Tipo, não adianta eu ficar falando igual a gente hoje em dia, a gente vê muita gente falando, porque o prefeito não fez isso, porque deputado não fez isso. Mas o que eu tô fazendo para mudar a situação que eu tô reclamando? Então, com problema cardíaco, a mesma coisa. A gente tem que se pegar no colo e cuidar. E o Plantão da Saúde, isso é até uma falha minha, porque assim, faz tempo que eu tô, gente, preciso criar uma página só pro Plantão da Saúde, preciso criar uma página para pôr essa referência e nunca faço, porque acabou que a gente trabalhava muito em campo, né, igual eu falei, a gente fazia os eventos ali em loco, nas cidades e tudo mais. E aí veio a pandemia, e eu tô com um canal no Instagram, que é Franciele Coura _oficial. Vou deixar o link para vocês, se puder, depois. Que tá toda a equipe ali comigo do Plantão da Saúde. Então eu falo assim que
quando falo plantão da saúde, não é a Franciele Coura, é uma equipe de mais de 100 pessoas que está atuando, médicos, fisioterapeutas. Instagram, hoje está como bate-papo com o Fran. Hoje está como bate-papo com o Fran, por quê? Porque além da saúde, a gente começou a abordar outros temas, educação, desenvolvimento social, e aí a gente colocou bate-papo com o Fran para ficar um nome que todo mundo conhecesse e que a gente tivesse abertura para levar outras pautas. Porque hoje está seguindo por lives, né? A gente continua fazendo várias lives, com bastante entrevistados que têm uma bagagem muito grande. Eu costumo dizer assim, que todo mundo que passa por nossa vida traz um conhecimento, agrega alguma coisa. E despertar o que cada um tem para ensinar para esse mundo é muito gostoso. Então, o espaço do bate-papo com o Fran é exatamente para isso. Para que o entrevistado fale sobre o trabalho dele, né? Ele sempre vai agregar alguma coisa. E ele está aberto para isso. Podem fazer um contato direto comigo. A gente, graças a Deus, está com a vacina aí, né? A gente está vendo que ainda estamos em pandemia, ainda temos que tomar cuidado, mas a gente tem que ter fé, a gente tem que acreditar que tudo isso está caminhando para melhor, que tudo isso logo vai acabar, que a gente vai poder voltar a dar abraço e dar a importância necessária a esse contato físico que muitas vezes foi deixado de lado, né? Então, assim, o Plantão da Saúde, ele está com vários projetos já fechados com prefeitos. Então, assim, acabando essa questão da pandemia, a gente volta a fazer esses eventos direto na cidade. Esses eventos, Eliandro, para as pessoas que estão, eu quero trazer para minha cidade um evento do Plantão da Saúde, por exemplo. Esse evento a gente faz gratuito para a população. Ele nunca tem um custo para a população. Então, assim, ela tem acesso gratuito, mas a gente precisa de parceiros. Então, geralmente, a gente tem o parceiro ali que é dono de uma empresa de água, que fornece a água durante o evento. A gente tem a prefeitura que apoia com o local, né? E aí a gente trabalha ele com várias parcerias. Então, assim, as empresas que podem investir de alguma maneira e fazer sua propaganda ali durante o evento, né? Pra gente, geralmente o dinheiro ele é usado para um café que a gente fornece durante o evento, para contratar um palestrante, porque a gente faz toda a organização, mas geralmente a gente traz, né, seja um médico ou o palestrante que cabe ali no momento durante aquele evento. Então, quem está assistindo, gente, se quiser, pode fazer um contato direto comigo, que a gente vai pensar em alguma estratégia, né? Por hora, a gente consegue fazer eventos online também. Então, assim, uma empresa precisa ouvir sobre determinado tipo de problema de saúde, a gente consegue contratar um médico e fazer esse evento online para a empresa, né? O objetivo do Plantão da Saúde nunca foi o financeiro, sabe? Ele tem, para mim, um objetivo muito maior que isso, que é levar conhecimento positivo de saúde para as pessoas, levar uma qualidade de vida melhor através das informações. E eu digo assim que ele hoje me traz uma satisfação muito maior do que o meu emprego mesmo, que gera renda financeira para dentro da minha casa. Então, se eu pudesse, eu trabalhava só com o Plantão da Saúde, mas eu ainda não posso. Ele está caminhando para virar uma microempresa, né? Justamente por isso, porque a gente vai ter um selo com os nossos parceiros maior. A gente quer dinheiro, entre aspas, a gente quer ter dinheiro para, por exemplo, tem uma cidade que fica a 300 quilômetros daqui, a gente quer ir lá e fazer um evento gratuito. Então, a gente quer ter um fundo, a gente quer ter patrocinadores para que isso seja possível. Isso é muito legal, Franciele, tudo isso que você fala, porque são perspectivas de crescimento e mesmo em um momento de estagnação. Em muitas empresas e muitas vidas, vocês, Plantão da Saúde, se reúnem e querem crescer. Isso é fundamental para que a gente possa movimentar a sociedade e, principalmente, movimentar a esperança das pessoas. E, portanto, falando de esperança, é esperançar, né? Não é simplesmente esperar, mas é aguardar o momento para se ter uma ação. A esperança, ela vem fomentando diversas situações em nossa vida para que a gente possa pôr em movimento.
Esperança não é simplesmente conformismo, esperança é a gente poder olhar para algo, ampliando o nosso olhar com vontade de fato de agir. Então que a gente possa se alimentar dessa esperança em que possa disseminar mais esses projetos do Plantão da Saúde em mais e mais cidades. E hoje, pessoal, vocês que estão nos acompanhando aqui, estou falando com Franciele Coura, ela que é a fundadora do Plantão da Saúde e que leva para muitos lugares e cidades informações, exames médicos para olhar para a sua saúde do coração. Você hoje tem olhado para a sua saúde, em especial a saúde do coração? Qual foi a última vez que você visitou um cardiologista, fez um eletrocardiograma, um exame básico para detectar algo do coração? Eu, por exemplo, na minha vida, na minha caminhada, algumas vezes precisei fazer um exame do coração, mas por causa que eu fui assumir um trabalho, porque eu precisei passar por alguma situação de saúde, e aí eu fiz um exame. No entanto, no meu dia a dia, não é cultural, né, Franciele, a gente poder olhar para a nossa saúde do coração. Por quê? Porque é uma doença silenciosa também. Como que a gente pode olhar para essa perspectiva cultural e trazer um novo paradigma de alguma maneira, uma nova maneira de pensar, de olhar para essa realidade da nossa cultura que a gente só se preocupa depois que acontece? Seria medicina preventiva, né, Celiandro? Eu falo muito isso. A gente tem que quebrar esses padrões negativos, né, que a gente carrega há muito tempo. Por exemplo, hoje a gente foca muito, por exemplo, assim, eu preciso ter acesso ao exame, eu preciso ter acesso a uma internação. Sim, eu concordo, a gente precisa ter uma saúde pública de qualidade, né? Que a gente precise de um exame, a gente faça ali de imediato, ou a gente interne de imediato. Mas a gente está dentro de um tempo, de uma sociedade tão estranha, um tempo estranho, para não colocar as palavras erradas, que, por exemplo, é como se fosse pecado eu pegar os meus filhos e passear e ser feliz. É como se eu postar alguma coisa feliz em uma rede social e todo mundo já vier criticar. Poxa, mas a gente está passando uns tempos tristes, como que essa pessoa fica desconectada, não preocupa com o outro? Mas não é isso, gente. A gente precisa resgatar essa energia positiva, até mesmo para combater o que está acontecendo de mais pesado, não é? Então, assim, hoje eu falo que é primordial essa saúde preventiva. É muito importante. Hoje a gente tem acesso às unidades de saúde, né, ao clínico geral, principalmente. Eu vi pessoas questionando em rede social, nossa, mas vai ter especialista em tal cidade, mas para eu chegar no especialista, eu vou ter que passar pelo clínico. Como assim? Eu sei o que eu tenho, eu já vou direto no especialista. E não é bem assim, né? O clínico ele está ali capacitado para ele filtrar qual especialista você vai. Então, é num cardiologista, dentro da cardiologia, é num arritmologista, né? É uma criança, é um cardiopediatra. Dentro da cardiologia tem várias ramificações. Então, assim, para onde eu vou procurar ajuda correta? Então, sentir uma dor no peito, sentir uma palpitação, não espera, procura. A gente tem caminhos hoje para isso, né? A gente tem as unidades de saúde que tem esse acolhimento. No município de Itajubá, eu posso falar por aqui, porque eu sou funcionária da prefeitura e sei o que está acontecendo. A gente tem os aparelhos de eletro, né, disponível via SUS. Então, a pessoa consegue fazer um eletro sem custo nenhum. Fez esse eletro, é possível marcar um cardiologista para avaliar. Os clínicos gerais, eles são aptos a olhar um eletro de imediato. Então, às vezes, puxa, mas eu não consegui vaga com cardio. Mas se o clínico geral olha aquele eletro, ele já é apto a falar para você se você tem ou não um problema. Isso diminui até a fila de quem está esperando, porque às vezes você não tem. Então você já libera aquele espaço, aquela consulta com o especialista, para quem de fato tem alguma coisa. Então, assim, eu falo que é muito importante essa saúde preventiva, é a gente cuidar todos os dias, seja da nossa alimentação, da nossa alegria, gente. Eu falo assim, hoje na pandemia a gente foi, né, as crianças foram obrigadas a estudar de casa. Para mim é uma satisfação muito grande, sabe? Porque eu falo até que a Covid, ela tá trazendo muita dor, né? Muita. Eu perdi gente de muito perto, gente. Eu perdi irmão do meu pai no mês seguinte. Seu Sebastião Rieira era um pai para mim, então foi uma morte que eu senti muito. Então, assim, eu não tô alienada dessa dor que tá todo mundo sentindo.
Mas a Covid trouxe uma coisa muito importante. Ela trouxe as pessoas para o presente. A gente saía de manhã de casa, a gente dava um beijo nos nossos filhos dormindo. Quando a gente chegava, eles já estavam dormindo de novo. E era aquela correria todo dia para ganhar o dinheiro, para ganhar o pão de cada dia. A gente não tinha mais tempo para os nossos filhos. Essa é a realidade minha, essa é a realidade de muita gente. Então a pandemia, ela meio que trouxe a gente que a vida é aqui e agora. A gente não sabe se a gente vai estar vivo amanhã. Então o que a gente fez hoje, né? A gente viveu bem o hoje, a gente fez o que trouxe alegria para o nosso coração, a gente olhou, a gente escutou o nosso filho. E dias meu filho teve uma reunião na escola e eu tinha que participar, uma reunião online, né? Há pouco tempo agora. E a satisfação dele de eu simplesmente estar sentada ali acompanhando a reunião estava assim tão nítida que trouxe uma felicidade muito grande, sabe? Às vezes o filho da gente faz um rabisco e quer vir mostrar, ah não, peraí, agora eu não tenho tempo, eu tô fazendo isso, que é para ganhar dinheiro para dentro de casa mesmo, menino espera, que não sei o quê. E não é assim. Para ele, para a vida dele, a gente parar e olhar aquele rabisco que ele fez no caderno, talvez seja muito mais importante do que a gente chegar com uma nota de R$ 100 e entregar para ele, que para ele não vai ter valor nenhum. Então, assim, que essa pandemia faça a gente rever os nossos atos. O que de fato é importante na minha vida? O que eu faço que me deixa feliz? Será que eu escuto o outro quando ele precisa falar? Ou eu já estou preparando uma resposta na minha cabeça para dar para aquela situação, entendeu? Então, assim, que a gente volte o olhar para dentro. Falo muito do seu Sebastião Rieira, não canso, porque ele foi uma pessoa que me ensinou a viver. E ele falava assim, todas as respostas estão no coração. Cuida da sua respiração, que o seu coração vai melhorar. Traz oxigênio para a sua vida. E foram coisas que mudaram realmente a minha vida. Então, assim, eu não preciso da aprovação das pessoas para fazer alguma coisa que eu quero. Eu sei o que me faz feliz. E quando a gente faz o que deixa a gente satisfeito, a gente consegue colaborar com um mundo melhor. A gente consegue atingir a vida do outro de uma maneira com respeito até o limite que ele quer. E a gente para de tentar mudar a vida do outro, né? Por exemplo, assim, nossa, até mesmo do problema cardíaco. Olha, você tem um problema cardíaco, vai no médico, você tem que ir no médico, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. A gente aprende a falar de uma maneira diferente. Talvez a gente use a nossa situação para o outro despertar que realmente é importante ele ir no médico, sem ser forçado. Legal, viu? Isso é fundamental, Franciele, toda essa orientação, toda essa motivação. E você que está me assistindo aqui, o que você tem deixado de fazer em nome de ganhar simplesmente o dinheiro e tem deixado a felicidade do lado? O dinheiro ele é fundamental no processo nosso enquanto sociedade, enquanto indivíduos e pessoas, na nossa estrutura de vida. Mas não abre mão daquelas questões que são essenciais, conforme a Franciele falou, de ficar com os filhos, com a família. Quero mandar um abraço aqui para minha esposa Ariane, de Delfim Moreira, que é assistente social que trabalha no CRAS lá. Mandar um abraço para os meus filhos, o Vinícius e o Vitor, um de 11 anos, outro de 5 anos. Também que são as joias raras da minha vida. Um grande beijo do papai para vocês, meus filhos. E é assim que a nossa vida vai se constituindo a maravilha que é, quando a gente tem motivos para acreditar. E qual é o seu motivo? Portanto, te convido hoje, agora, neste momento, você fazer uma curtida, comentar e compartilhar esse vídeo para que mais pessoas se sintam motivadas, como eu estou agora, para continuar respirando o ar da vida. E assim, Franciele, para que a gente possa ir para os finalmente da nossa conversa aqui, eu quero já de antemão te agradecer pelo carinho de estar aqui comigo. Espero que a gente possa, em outras oportunidades, estar junto mais vezes e assim a gente conversar mais sobre o plantão da saúde, sobre os problemas do coração, sobre as questões de orientação e de apoio a outras pessoas. Isso é fundamental. Continuar esse processo de orientação, de propor uma mentalidade preventiva e de promoção de saúde. Portanto, Franciele, muito obrigado pelo carinho de estar aqui. Peço para você a gentileza de você deixar uma mensagem final para as pessoas que ficaram aqui nos acompanhando, que têm tido você como referência, que gostam do seu trabalho. Quero aqui poder agradecer também
Dr. Elcio Errara, promotor de justiça, que está na cidade de Pouso Alegre agora, esteve em Itajubá fazendo um projeto muito legal também dentro do MP, chamado Projeto Empoderar, e ali também eu tive um norte, um significado muito importante para a minha vida. Então nós temos um amigo em comum, da qual eu reverencio e agradeço bastante ao Dr. Elcio, e quero também pedir a sua gentileza de Franciele, de você deixar uma mensagem final para as pessoas que tem nos acompanhado aqui no programa Olhar Ampliado. Escute seu coração. Eu acho que é a base de tudo. A mensagem final que eu quero deixar, na verdade, é assim: saia do papel de vítima, em qualquer situação que for. Seja uma doença, seja na vida. Pare de culpar os outros, porque quando a gente culpa os outros, seja Deus, ou seja, uma pessoa comum, a gente perde o poder de resolver aquele problema. Então, tome rédea da sua vida, né? E cuide, porque o tempo todo a gente tem recursos do lado pra gente cuidar, sim. Basta a gente querer. E viva, gente! A vida é linda, linda, linda. Eu acho que, assim, a vida tem que ser maior do que tudo, sabe? Tem que ser maior do que qualquer problema. E não adianta eu passar os dias e ficar me lamentando o tempo todo. Então, assim, a gente atrai o que a gente fala, né? A gente atrai a energia que a gente emana. Muitas vezes, quando a gente tá para baixo e a gente fica assim, puxa vida, mas agora que eu tô aqui embaixo, não aparece ninguém para me salvar, não aparece ninguém, as pessoas estão todas saindo de perto de mim, porque a nossa energia tá fazendo isso, né? Porque a nossa energia tá afastando as pessoas. Então, assim, quando a gente olha para dentro, quando a gente olha para o coração e a gente faz as coisas que o nosso eu interior manda, a gente consegue aproximar as pessoas, a gente consegue enxergar soluções. Então, assim, se você tá sentindo alguma coisa, procura um médico, vai ver o que é, não fica com medo. Num outro momento eu vou falar pra você de um episódio que eu passei com cálculo na vesícula. Eu fiquei com tanto medo que depois eu fiquei 8 dias na UTI, por medo, gente. Se eu já tivesse olhado pro problema e resolvido na época, eu não teria passado o que eu passei depois. Então, assim, não deixe pra depois, a vida é agora. Vivam, sejam felizes, deem prioridade para as coisas importantes, para as pessoas, né? Que elas têm que vir. A gente sempre pode colaborar, a gente sempre pode ajudar alguém, principalmente a gente mesmo, porque quando a gente está bem com a gente mesmo, a gente consegue deixar o mundo melhor. Quando a gente não está bem com a gente mesmo, não adianta tentar arrumar. Show de bola, viu? E tudo isso é fundamental, pessoal. Franciele, muito obrigado pelo carinho de estar aqui comigo no programa Olhar Ampliado, proporcionando essa expansão de consciência, olhar a vida por um outro viés. Isso é fundamental. Agradeço você que me acompanhou aqui neste momento, conversando com Franciele Cora, fundadora do Plantão da Saúde, da qual tem colaborado com muitas outras pessoas sobre a sua saúde do coração. Enfim, não permitir que o medo domine a nossa vida e olhar para a vida, ela é uma força benigna. Olhar a vida com os olhos de esperança, de harmonia e com muita leveza. E assim, a gente encerra aqui este momento nosso conversando um pouquinho sobre a nossa saúde integral. Como que a gente pode olhar de forma um pouco mais ampla a nossa mesma realidade. Às vezes não é preciso mudar o caminho, mas sim a nossa forma de caminhar, já dizia Bert Hellinger. E portanto, finalizo aqui, eu sou Celiano Silvério e colaboro com muitas pessoas e profissionais através de um programa terapêutico da qual eu tenho muita alegria de poder acompanhar e contribuir para a vida de outras pessoas para que a gente possa viver cada vez mais realizado. Um forte abraço para você, Franciele, muito obrigado pelo carinho. Fique com Deus, espero que a gente possa se ver em breve. Amém. Celiandro, eu que agradeço de coração o espaço. Parabéns pelo seu trabalho. Tenho certeza que você muda a vida de muita gente. Seu trabalho é perfeito. Eu acompanho. E, gente, um beijo para todo mundo. Celiandro, o espaço do Plantão da Saúde é seu também. Está convidado para quando quiser. Um abraço. Muito obrigado pelo carinho, viu? Muito obrigado pela essa oportunidade da gente estar juntos, somando forças a serviço da vida e do coletivo. E para você que nos acompanhou aqui, deixe a sua curtida, seu comentário e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam saber deste conteúdo e aprender mais com Franciele e o Plantão da Saúde. Até breve e até a próxima oportunidade.